No tema de hoje, direto ao ponto, eu quero trazer algo bem importante, que eu já estive nesse lugar e muitas mulheres vivem nesse lugar nas suas famílias e nos seus relacionamentos. O tema de hoje é algo muito familiar para muitas de nós e para nossa ancestralidade também, porque desde sempre nós vimos e nós aprendemos que ser mulher e ser mãe é estar disponível, disposta o tempo inteiro para agradar todo mundo, não dizer os nãos necessários, fazer tudo que está dentro e fora do nosso alcance para atender às necessidades e os desejos de todos que estão à nossa volta. E na maioria das vezes nós acabamos nos deixando sempre em segundo lugar, sempre em segundo plano. Isso faz com que nós nos sintamos muitas vezes frustradas, sobrecarregadas e tristes com a vida e com os relacionamentos que nós vivemos. Então, quando a gente olha pra gente e olha para as nossas mães, para as nossas avós, para as mulheres de um modo geral, nós vamos perceber que nós fomos ensinadas, e isso vem de muito tempo antes de nós, a sermos boazinhas, que as mulheres perfeitas e as mães perfeitas são aquelas que são boazinhas o tempo inteiro, mas boazinhas para o marido, boazinhas para os filhos, boazinhas para os outros. E dentro desse nós sermos boazinhas para os outros, entra a questão de nós não conseguirmos impor os limites necessários para que nós nos sintamos leves, para que nós nos sintamos mais livres e para que nós saiamos desse lugar de salvadoras e protetoras dos outros o tempo inteiro. Isso é inconsciente. Isso é inconsciente e isso é muito profundo. Ser boazinha para os outros tem a ver com o que é que eu estou tentando buscar compensar que falta em mim quando eu sou sempre boazinha nas relações. Nós vivemos sempre tentando compensar algo e nas nossas relações nós vamos entregar coisas para compensar, para equilibrar. Na maioria das vezes não existe troca, existem compensações, existe sobrecarga e existe desequilíbrio. Por isso os relacionamentos não dão certo. Por isso filhos adultos cobram e exigem dos pais, quando eles estão na vida adulta, eles ainda olham para os pais e reclamam como se faltasse algo para eles ainda. Então, nós, para não vermos o outro sofrer com o não que nós temos que dar, nós acabamos cedendo e fazendo de tudo para ver o outro feliz. Nós sofremos com a dor e o sofrimento do outro, mas nós não nos permitimos cuidar das nossas dores e nos acolher, nos amar, nos valorizar primeiro, para eu entregar para o outro somente aquilo que sobra para mim. Quando falta em mim, eu sofro. Então, isso faz com que a gente não se priorize, isso gera um esgotamento físico, mental e emocional, isso gera tensão, isso gera solidão, isso gera tristeza. O que a gente busca quando a gente está no lugar de ser boazinha e servir para agradar o outro o tempo inteiro? Lá no fundo nós buscamos nada mais, nada menos do que aceitação e reconhecimento. Se nós não formos boazinha, o outro pode se afastar, isso gera uma culpa em nós. Quando nós dizemos um não necessário, seja para o parceiro, para a parceira, seja para um filho, quando nós dizemos esse não, o outro pode se magoar. Então isso gera uma culpa em mim. É como se o outro, se a tristeza do outro fosse responsabilidade minha. Então eu vou para um lugar de ser responsável pela felicidade ou pela infelicidade de quem está comigo. Essa culpa me corrói por dentro e essa culpa me coloca no lugar de vítima, no lugar de insuficiente nas relações. Então eu entrego demais, excessivamente, faço de tudo para que dê tudo certo, para que a vida do outro seja facilitada, para que o outro se sinta bem, alegre, feliz quando eu estou por perto. Mas eu, nesse desejo de agradar o outro o tempo inteiro, para que ele se sinta feliz comigo, eu acabo me sentindo infeliz. Isso vai me gerar frustração, isso vai me gerar ansiedade, isso vai me gerar muitas vezes um sentimento de depressão. Então, no Direto ao Ponto de hoje, é sobre isso que eu quero falar.
E aqui, bem-vinda ele, bom dia. E aqui, o que é que eu preciso, para que coisas eu preciso olhar quando eu tento ser a boazinha sempre da história? Para que coisas eu preciso olhar? Eu preciso parar de olhar para o outro, para aquilo que falta para o outro, e eu preciso começar a olhar para aquilo que está faltando em mim. Quando eu sou a boazinha nas relações, tem algo que falta em mim. O que é que eu preciso fazer diferente para dar conta disso que falta em mim? Porque quando eu sou boazinha nas relações, eu estou buscando lá a aprovação e o reconhecimento. E nem sempre isso vem do jeito que eu espero que venha. Nem sempre isso chega do jeito que eu quero que chegue. E aí eu entro em sofrimento. Então, o que é que eu preciso começar a olhar? Olhar para mim internamente. O que é que está me faltando? O que eu preciso começar a entregar para mim antes de querer entregar para o outro? O que é que eu posso começar a fazer a partir de agora para mim que vai me deixar mais feliz, mais alegre, mais satisfeita? Seja nas tarefas do dia a dia, seja no autocuidado, seja na busca do autoconhecimento, seja no eu me ouvir, eu me compreender e eu permitir sentir as minhas emoções para eu me acolher. Seja no movimento de buscar ajuda externa de um profissional quando eu sozinha não dou conta de tudo isso que eu estou vivendo e fazendo. Todos bem-vindos aí. Então, eu estar aqui me relacionando e agradando o tempo inteiro, eu estou vivendo para quem? Para quê? Eu estou vivendo a minha vida em busca dos meus sonhos, das minhas idealizações? Ou eu estou aqui vivendo todos os dias a vida do outro, para o outro? E quando eu vivo para o outro, como é que eu me sinto? E como é que ficam os meus resultados? Como é que fica a minha vida, a minha autoestima, a minha identidade? Quem é você no meio dessas relações? Quem é você se relacionando com a vida e com o mundo? Quem sou eu? Quando eu olho para isso, eu olho para minha infância, eu olho para minha criança. Todos bem-vindos aí. Quando eu olho para isso, eu olho para minha infância, eu olho para minha criança, para minha adolescente lá atrás. A minha criança e a minha adolescente tiveram sonhos, tiveram desejos, idealizaram relacionamentos perfeitos. Alexandre, bem-vindo, todos bem-vindos aí. Nós na infância e na adolescência, nós sonhamos muito. Nós idealizamos uma vida perfeita, nós idealizamos ganhar muito dinheiro, nós idealizamos viver relações equilibradas, nós idealizamos nos relacionar e viver felizes para sempre. Outro para você. Só que quando a gente chega na vida adulta e a gente começa a se relacionar de fato, nós começamos a encontrar pedras no meio do caminho, nós começamos a encontrar obstáculos, nós começamos a entrar em sofrimento e no desejo de que dê tudo certo, de acordo com aquilo que eu sonhei lá atrás, eu vou me entregando e eu vou fazendo de tudo para agradar o outro. E nessa entrega muitas vezes a gente se estrepa, porque a gente acaba abrindo o coração, abrindo os braços e deixando o outro encher o nosso balaio de responsabilidades, de culpas, de acusações, de exigências. E quando o nosso balaio enche de todas essas coisas e das expectativas também que ele gerou nesse relacionamento, nosso balaio enche. Quando o nosso balaio enche, a gente não consegue sair do chão. E a gente não consegue se mover para seguir diferente, com leveza. Então eu começo a entrar num lugar de sobrecarga. Rose, bem-vinda, todos bem-vindos aí. Eu começo a entrar num lugar de sobrecarga, de tristeza, de solidão profunda, de abandono, de rejeição, muitas vezes de humilhação. E o outro que está comigo fazendo tudo isso, colocando muitas coisas no meu balaio, ele também não se dá conta. Porque quando nós olhamos para relacionamentos e quando nós olhamos para referência de relacionamento para nós, e quando nós olhamos para a sociedade no modo geral, papel e funções do homem e da mulher nas relações, nós vamos enxergar que sim, as mulheres foram educadas para servir e cuidar de todos. Os homens foram educados para sair e para prover.
Só que aqui na relação afetiva, Marciana, bem-vinda, todos bem-vindos aí. Aqui na relação afetiva, nós precisamos sim servir e cuidar, mas primeiro servir e cuidar de nós, das nossas necessidades primárias, para que eu não precise esperar que o outro faça isso por mim, porque ele não vai dar conta, e vice-versa. E vice-versa. Ele, bem-vinda, todos bem-vindos aí. Nós chegamos na vida adulta, nós vamos para o relacionamento, começamos a nos relacionar, e no início do namoro, a gente vai com os encantamentos. O que é que me atrai para querer estar com o outro? O que é que tem em mim que atrai o outro para ele querer que eu esteja perto dele? Nós usamos máscaras e nós vamos mostrar para o outro somente aquilo, o lado bonzinho que nós temos. Isso é do ser humano. Todos nós vamos nos relacionar entregando coisas boazinhas, sendo boazinhas. O outro vem se relacionar, também ele traz tudo que tem de bonzinho nele. E nós não conseguimos perceber nesse movimento e nesse momento de encantamento, de se conhecer, as sombras que cada um tem. Porque se eu sair desse meu relacionamento agora e eu for me relacionar com outra pessoa e eu mostrar para essa outra pessoa as sombras que tem em mim, todas as minhas dores, todos os meus defeitos, vamos dizer assim, o outro vem numa expectativa de querer ser feliz para sempre. Ele vai chegar aqui, ele vai olhar para as minhas sombras e ele não vai ficar, ele vai correr, ele vai fugir. Então eu vou mostrando o que tem de melhor e mais leve em mim. Com o passar do tempo e essas relações se fortalecendo, nós passamos a viver juntos e na convivência diária nós vamos para o lugar de servir sempre e agradar o outro. Sim, nós repetimos o papel das nossas mães e de todas as mulheres que vieram antes, a maioria delas, porque isso nos foi ensinado, isso é inconsciente, mas memória sistêmica, padrões, crenças, papéis, funções. O que é que nós aprendemos sobre ser mulher nos relacionamentos, sobre ser mãe? Mulher tem que ser perfeita, mãe tem que ser perfeita. Mulheres não podem estar estressadas, mulheres não podem estar irritadas, mulheres não podem dizer não, as mães muito menos. Exatamente. Então não tem culpados nessas relações. Aqui a gente não vai olhar para quem é culpado daquilo que eu estou vivendo. Nós temos que olhar para aquilo que eu aprendi lá atrás, para aquilo que o meu parceiro aprendeu lá atrás sobre ser homem e sobre ser mulher, sobre ser mãe, sobre ser pai, sobre filhos. O que nós aprendemos sobre isso? Para eu olhar para mim e eu me perguntar quem eu sou nas minhas relações, na minha vida. Eu ainda tenho a minha identidade preservada dentro dos meus sonhos da criança, da inocência da criança e da adolescente que lá atrás um dia idealizou ser uma mulher fortalecida, empoderada, respeitada, valorizada, com autonomia e amada, cuidada num relacionamento. Eu ainda tenho aquela identidade aqui em mim, é essa identidade que se apresenta para se relacionar, ou no caminhar da vida e no desenrolar dessas relações, eu fui indo para o lugar de todas aquelas que vieram antes e eu permaneço fiel e leal a elas para pertencer, lei sistêmica. Eu permaneço fiel e leal a elas, em que eu vou indo para um lugar de que a vida de casado é assim mesmo, a vida de mulher e de mãe é assim mesmo. Todo mundo vive assim, então eu também estou assim. A minha identidade ela acaba se perdendo, porque eu acabo assumindo a identidade do coletivo. Faz sentido para vocês? Então eu acabo abrindo mão dos meus sonhos, de forma inconsciente, dos meus sonhos, dos meus desejos, dos meus anseios, eles continuam adormecidos dentro de mim. E eu entro num movimento interno de muita frustração, de muita solidão, de muita inquietude. E de tristeza também. Por quê? Porque eu estou aqui servindo e agradando todo mundo o tempo inteiro, me esborracho para isso, eu vivi assim por anos, não me arrependo de nada. Continuo fazendo, mas impondo limites. Quando a gente impõe limites, dói no outro.
E como é que a gente lida com a reação do outro com os nãos que a gente dá. Eu continuo sendo aquela minha identidade aqui, minha essência, eu continuo sendo aquela que eu sonhei um dia, ou eu me transformei na mulher que serve, que cuida, mulher, se casou, se tornou mãe. O único papel dela no mundo agora é esse. E nós vamos ser mãe até morrer. Mas eu não preciso ficar exercendo a função materna até morrer. A função materna termina nos 6, 7 anos dos meus filhos. A função materna acabou ali. O papel da mãe vai estar aqui sempre. Mas quem é você nessas relações? Como você se vê? Quem é que você serve e agrada mais na sua janela de um dia? Você acorda pela manhã e você primeiro cuida e agrada você? Ou você já sai da cama com o pensamento a milhão, pensando em tudo aquilo que você tem que fazer durante o seu dia, durante o seu mês, durante o seu ano, que vai agradar e cuidar do outro? E como é que é para você olhar para isso agora? Então, o conteúdo que eu vou trazer daqui para frente vai ser direto ao ponto. É para refletir mesmo, é para tocar na consciência, é para tocar o dedo na moleira. É pra gente acordar para a vida, pra gente despertar para nossa essência, para nossa identidade. Porque se eu estou vivendo relacionamento e relações que estão me frustrando, me fazendo infeliz, quem é que eu estou deixando de cuidar primeiro? Porque eu estou num lugar de servir e agradar e eu espero que o outro faça isso por mim. O outro às vezes nem percebe, nem sabe, ele não consegue nem dar conta dele mesmo. Se ele está sendo cuidado por mim, ele não consegue cuidar dele mesmo. Ele nem se dá conta. Ele não tem para entregar para mim aquilo que eu preciso entregar para mim. O que é que você está deixando de fazer por você todos os dias que você primeiro parte para fazer para os outros? Comece por aí. Comece por aí. É o resgate da autoestima, é o resgate da identidade, é eu cuidar e olhar para minha essência, é eu olhar para mim, para minha história, para quem eu fui lá de trás, de onde eu venho, quais eram os sonhos da minha criança, da minha adolescente, o que eu sonhei lá atrás, o que eu idealizei e por que é que eu não estou vivendo isso hoje na minha vida. Porque eu ainda estou na postura infantilizada, esperando que alguém venha me salvar. Muitas vezes culpando o outro que está comigo. Eu estou infeliz, eu vivi assim por anos, justificando que a Amy que eu vivia no relacionamento era culpa do outro que fazia, que saía, que traía. Tudo era culpa dele. Não. Era a responsabilidade dele aquilo que ele fazia. Afetava o relacionamento. Me afetava profundamente, emocionalmente e mentalmente também. Mas é a minha responsabilidade dos meus 50% naquela relação que eu continuava lá por tanto tempo fazendo e agindo sempre do mesmo jeito. E continuava fazendo de tudo para agradar, porque no meu inconsciente o fazer igual, o servir, o cuidar e o agradar mostrava para a família o quanto eu era boa. E tentava mostrar para ele o quanto eu era boa, que ele podia sim mudar para continuar vivendo comigo e me tratar de um jeito diferente. O que eu buscava? Valorização, reconhecimento, aceitação. Por quê? Porque lá atrás, em algum momento da minha infância, e aqui sem julgamentos e sem culpar ninguém, a minha criança não se sentiu vista, a minha criança não se sentiu valorizada, a minha criança não se sentiu reconhecida. Ela ainda precisava de cuidados e a gente vai para o relacionamento e a gente transfere para o parceiro. A gente transfere às vezes até para filhos. Então, se lá eu não me senti vista, reconhecida, cuidada, amada, do jeito que a minha criança quis, aqui eu vou fazer de tudo para agradar os outros, para que eles me aceitem, para que eles me amem. Só que na vida adulta, a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa se amar primeiro. O que é que você faz hoje que agrada você? Pra você. Pra você. Essa é a pergunta. O que é que você está fazendo para agradar você? Cada dia que você acorda. E se você percebe que você não está fazendo muita coisa que agrade você, que cuide de você, comece agora. Trace metas. Terminou 2024. Ai, virou o ano, eu vou sonhar que 2020 vai ser diferente. Se eu não mudar minha postura, meu comportamento, meus pensamentos, minhas crenças, nada vai ser diferente. Vai ser tudo do mesmo jeito.
Então, o que eu posso começar a fazer diferente agora, que vai me gerar felicidade, alegria, prazer, que eu faço por mim? Eu paro de esperar que o outro faça. Eu começo a fazer por mim. Os nãos que eu preciso dar, os limites que eu preciso impor. Se você não começar a olhar para você, se você não começar a olhar para isso, você vai continuar distante da sua identidade, porque a gente perde identidade, a gente perde autonomia, a gente perde a autoconfiança, a gente perde o respeito, a gente perde a autoridade diante dos filhos quando a gente está agradando o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente não bota limites, então a gente perde a autoridade e respeito, porque todo mundo faz o que quer comigo e eu não consigo me posicionar. Eu choro sozinha. Eu vivi assim anos. Dizer os nãos dói na gente? Dói na gente também. É fácil? Não é. Só que se eu não começar a fazer isso agora, como é que eu vou estar lá na minha velhice? Eu não vou chegar na velhice, eu vou morrer antes, porque eu vou adoecer. Porque eu vou adoecer. O que é que nos faz, o que é que nos coloca num lugar de servidão, de agradar o outro? Carência, medo do abandono, medo da rejeição, busca de aceitação, busca por reconhecimento, busca por amor. Isso nos coloca num lugar de servir e agradar o outro o tempo inteiro, seja na família, seja no relacionamento, seja no trabalho, em qualquer relação. Isso nos sobrecarrega, isso nos frustra, isso nos adoece, física e emocionalmente. Caminho de solução. Terapia. Constelação familiar é uma ferramenta maravilhosa que vai te trazer clareza sobre tudo isso também. Em que lugar você está, para onde você olha, o que você espera do seu sistema que ainda está nesse lugar. Porque tudo isso é dependência emocional. Terapia sistêmica vai nos levar para um nível diferente de postura. Postura, posicionamento, comportamentos. E olhando para tudo isso dentro de todo o trabalho que eu venho desenvolvendo, direcionado para mulheres e para casais, eu desenvolvi o método real. É um acompanhamento terapêutico de 2 a 4 meses, onde a gente vai olhar para a individualidade, para a identidade, para as feridas emocionais e traumas, para a rotina que você está vivendo na sua vida, o que está sobrecarregando você, o que você está fazendo demais para os outros que não está tirando tempo para você. É reorganizar, olhar e reorganizar essa rotina. E isso afeta as suas emoções. Esse estar agradando os outros afeta as suas emoções. E quando afeta as suas emoções, você se desequilibra emocionalmente, você briga, você dá esporro em todo mundo, ou você chora e se cala e adoece, você se sente sufocada. Mas eu estou aqui num movimento só de reclamação, porque o que eu quero que os outros façam, eles não fazem, mas eu não me posiciono diferente. Nós vamos olhar para a autoestima, o quanto isso afeta a sua autoestima. E nós vamos olhar para os limites. Quantos nãos você está deixando de dizer para os outros e quantos nãos você está dizendo para você todos os dias que deixam você em lugar de dependência emocional. No lugar de estar servindo, sofrendo, infeliz e frustrada. A vida está passando. Cada dia que a gente está aqui, eu agradeço cada dia que eu estou aqui. A vida está passando. É um dia a menos que eu tenho. Não é um dia a mais, é um dia a menos. Meu tempo está contando.
a vida está passando. Então, de tudo aquilo que eu vivi até agora e que eu olhei para minha mamãe e que eu vi ela vivendo lá atrás, o que é que eu estou revivendo aqui na minha vida que eu preciso começar a fazer diferente? A sistêmica ela é voltada para isso. Eu vou olhar para mim, eu vou olhar de onde eu venho, mamãe, vovó, bisavó, relacionamento dos pais, referência para nós, o que é que eu estou repetindo na minha vida que eu preciso começar a soltar e fazer diferente? Mudança de padrões e comportamento. Isso entra crenças, mudança de crenças, mudança de postura, atitudes, escolhas e decisões. O que é que você escolhe hoje para daqui para frente você viver? E se você sente que esse é o momento que eu quero fazer da minha vida diferente, se esse é um ano que eu quero transformar a minha vida e as minhas relações, me manda um direct, entre em contato, eu posso ajudar você. Mas essa escolha e essa decisão é sua. A terapia sistêmica com o método real vai levar você para um nível diferente de vida, de consciência, de postura. É sobre isso. Então, por hoje era isso. Me acompanhem por aqui, vem mais coisas por aí. Reflitam sobre isso. O que é que você passa a fazer por você a partir de agora, que vai agradar você e que vai cuidar de você. Se ame, se cuide, se valorize. A sua autoestima depende disso e somente de você.